entrando no tabernáculo. E para entrar no tabernáculo era necessário que passasse pela porta, depois no átrio. E nós vamos estudar isso hoje de uma forma gloriosa. Seja bem-vindo em nome de Jesus. O tabernáculo é um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Era como se fosse o redil de Deus no meio de Israel. Assim como um pastor de ovelhas fica noites a cuidar de suas ovelhas, Deus desejava ficar no meio do seu povo através da tenda do tabernáculo. Jesus Cristo, uma certa feita, ele disse para os seus discípulos: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estarei no meio de vós. É o desejo do Senhor Jesus Cristo estar sempre junto com aquele que, arrependido dos seus pecados, agora o adora, agora o glorifica e exalta o seu nome. Veremos também que a posição do pátio do tabernáculo era estratégica e representativa. Era a presença de Deus imanente no meio do seu povo. Era também uma forma de Deus expressar o desejo de morar com os homens. Deus, ele deseja sempre estar perto do homem. Outra coisa, Deus nunca abandona o homem. É o homem que se distancia de Deus através do pecado. É o homem que abandona Deus através das suas práticas maldosas contra o Senhor. Mas Deus quer sempre estar junto do homem. Deus quer sempre se aproximar do homem. Mas é necessário que o homem chegue-se a Deus, se aproxime de Deus. Veremos que a cerca do pátio e o sentido da porta principal também nos revelam um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O pátio entre as tribos de Israel. A distribuição das tribos em volta do tabernáculo revelava a divina organização e a presença de Deus no meio do povo. Isaías profetizou no capítulo 8 e no versículo 14, Isaías diz: então ele vos será por santuário. Então, veja que Deus revelou a Moisés de como ele deveria organizar as tribos. E ele deveria organizar essas tribos de forma que ficaria Deus, através do tabernáculo, no centro, no meio do povo. Nós queremos a presença de Deus na nossa vida, mas não valorizamos a organização da nossa vida espiritual. Quanto mais nós nos organizamos espiritualmente, e quando nós nos organizamos espiritualmente, nós valorizamos a nossa vida espiritual, e quando mais nós assim fazemos, mais a presença de Deus é sobre a nossa vida. Queremos muito da presença de Deus, mas relaxamos quanto à organização, à valorização da nossa vida espiritual. As montagens provisórias do tabernáculo. A estrutura do tabernáculo no Sinai ocorreu após 2 anos os israelitas terem saído do Egito. Êxodo 40, versículos 1 e 2, e também o versículo 17, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês,
levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Foram muitos anos de peregrinação de Israel no deserto até chegarem em Canaã. Portanto, muitas vezes esse santuário foi montado e desmontado. Muitas vezes o santuário de Deus foi montado e muitas vezes ele foi desmontado. Por quê? Porque 38 anos eles então levaram esse tabernáculo por onde eles andavam. E era necessário que ele fosse montado, desmontado, montado e desmontado por onde eles passavam. Agora, antes de Moisés morrer, ele deixou uma orientação quanto ao tabernáculo. Moisés orientou que o tabernáculo deveria ter um lugar fixo. A Bíblia diz que o nosso corpo deve ser o tabernáculo santo de Deus e deve estar fixado ao corpo de Cristo. Veja que a orientação de Moisés também é um símbolo. Moisés disse que o tabernáculo deveria ter um lugar fixo. A Bíblia diz que o nosso corpo é um tabernáculo. E a Bíblia também diz que o nosso tabernáculo deve estar fixo em Cristo. E aqui vem uma lição para nós. Quantas pessoas que dizem ser o tabernáculo de Deus, dizem ser o tabernáculo de Cristo, mas não estão fixos em Cristo, não estão ligados a Cristo. Na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo de número 17, ele disse: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Em João 15:5, Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, nós, como tabernáculo de Cristo, tabernáculo de Deus, precisamos estar ligados a Cristo para que possamos produzir obras, para que possamos produzir o fruto do Espírito, que leva-nos a fazer boas obras e assim agradarmos ao Senhor com a nossa vida espiritual. No início, o tabernáculo foi montado em Gilgal, depois em Siló, nos reinados de Saul e Davi, em diversos lugares, deixando de ter um lugar fixo, até a construção do Templo de Salomão, que substituiu o tabernáculo. A confirmação da construção do templo de adoração a Deus por Salomão foi confirmada com o derramamento da sua glória. Vemos aqui que o templo de Salomão substituiu o tabernáculo e Deus confirmou essa substituição, derramando a sua glória. Oh, que maravilha! Quando Deus confirma na nossa vida, quando Deus confirma a sua presença em nós. Oh, que maravilha quando nós podemos sentir a glória de Deus neste tabernáculo, neste nosso tabernáculo, quando Deus se faz presente, quando a alegria do céu se faz presente na nossa vida, quando a graça de Deus é derramada sobre nós e nós sentimos a sua presença maravilhosa em nossa vida, porque sentimos que Deus está conosco. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos ser mais gratos a Deus,
melhorarmos melhorarmos ainda mais a nossa posição espiritual diante de Deus, o Todo-Poderoso. A posição do pátio do tabernáculo, também a posição em que estava o pátio do tabernáculo, era uma simbologia. A ordem das tribos em volta do tabernáculo é entendida quando nós interpretamos Êxodo 25:8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Olha que coisa linda! Habitarei no meio deles. A localização geográfica do tabernáculo estava no centro do acampamento e também de frente para o Oriente. Deus demonstra explicitamente seu desejo enorme de habitar no centro, no coração do povo de Israel. Deus também nos revela que é Ele quem deve habitar em nosso interior, dominar nossa mente e ser o Senhor da nossa vida, ser o centro. Deus quer estar no centro do nosso coração. Deus quer estar no centro da nossa vida. Lucas 10:27, quando Jesus vai explicar para o doutor da lei sobre o amor ao próximo, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, quando nós amamos a Deus de todo o nosso coração, Ele começa a ser o centro, estar no centro do nosso coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Quando Deus é o centro da nossa vida, o nosso entendimento, a nossa mente é tomada por Ele. E aí nós amamos a sua obra, nós amamos o próximo, nós amamos o reino de Deus, nós amamos a palavra de Deus, e aí nós amamos o Espírito Santo, e aí nós amamos estar na casa do Senhor todos os dias, porque Deus passa a dominar o nosso coração, a nossa mente. Ele passa a ser o Senhor da nossa vida. No Oriente é onde nasce o sol, e nos revela que Jesus, o sol da justiça, traz salvação às entradas de nossa vida. Malaquias 4:2 diz: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. A entrada do nosso coração, Deus está com a salvação. A entrada do nosso coração e no nosso interior está o Senhor com a sua salvação. E é para aqueles que ainda não têm salvação, o Senhor está desejoso para entrar no seu coração. Jesus está querendo entrar na sua vida. Basta que você abra o seu coração. Basta que você deixe o Senhor Jesus entrar e maravilhas acontecerá na sua vida. Veja como o tabernáculo estava no centro. Ao redor estavam as tribos. No ocidente estavam os gersonitas, representados pelas tribos de Manassés, Efraim e Benjamim. No oriente estava ali Moisés, Arão, os sacerdotes, as tribos de Issacar, Judá e Zebulon, eles estavam no oriente. Os meraritas estavam ao norte, representados pelas tribos de Naphtali, Dan e Azer. No sul estavam as tribos de Gade, Ruben e Simeão, que formavam os coatitas. Eram soldados, os soldados ali
603.550 soldados que guardavam o tabernáculo. Esses soldados, eles deveriam ter acima de 20 anos de idade. Os exércitos das tribos judaicas estavam localizados em torno do santuário divino. A mensagem para Israel e para nós é a seguinte: é a centralidade de Deus na vida espiritual da nação. E ele deve ser também o centro em todas as áreas da nossa vida. Deus deve centralizar os nossos planos, os nossos propósitos. Deus deve ser o centro em tudo aquilo que nós vamos fazer. Essa lição é que traz para nós. Veja que o tabernáculo, que representava a presença de Deus, estava no centro. Deus quer estar no centro da sua vida. Deus quer estar no centro dos seus planos, dos seus propósitos. Deus quer estar no centro de tudo, em todas as áreas da sua vida. E se você fizer isso, se eu fizer isso, com certeza, tudo que nós fizermos dará fruto e o reino de Deus crescerá e nós seremos também abençoados pelo Senhor. A montagem do pátio era provisória e o pátio ficava no centro das tribos de Israel. Uma cerca de 45 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura separava as tribos de Israel à volta, falando tipologicamente da separação entre Deus e o pecador, conforme Isaías escreveu em 59:2. Ele disse: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja que esta cerca também tipificava algo, a separação que há entre Deus e o pecador. Enquanto o homem vive no pecado, enquanto o homem não se arrepende, enquanto o homem vive na rebeldia e não querendo se humilhar diante de Jesus, ele está separado de Deus. Mas o pecador arrependido, ele se aproxima de Deus. Com o coração quebrantado, ele chega perto do Senhor. E Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, tomai sobre vós o jugo. Este jugo de Jesus é leve, não é pesado. O fardo de Jesus é leve, porque ele perdoa o pecado que se torna pesado para a sobrevivência do homem. Havia 60 colunas de bronze sobre as quais estava um cortinado de linho branco torcido de 2,25 metros de altura. Portanto, fora do pátio só se via a cobertura do tabernáculo. Não poderia ver o interior do tabernáculo, nem que entrasse no átrio. Nem no pátio se poderia ver o interior. Estava todo coberto e também a entrada no lugar santo também estava fechada. Nós vamos ver que só os sacerdotes é que entravam ali. Mas vamos ver aqui as colunas, as cortinas e os varais do pátio. As colunas eram de bronze, foram feitas de madeira de acácia e ficavam presas
na parte interior da cortina por bases ou placas de prata, conforme Êxodo 26, 19. Diz que as bases eram de prata, colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas, uma a outra, até formarem uma tela bem fina. Por suas vezes, os varais encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Tudo era metricamente encaixado. As colunas, as cortinas e os varais simbolizavam a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã produzidas pela obra expiatória de Cristo. As 4 colunas da entrada do tabernáculo, coberta pelos 4 véus por suas cores significativas, vão apontar para os 4 evangelhos. E nos 4 evangelhos, nós encontramos a segurança, nós encontramos estabilidade, e nós encontramos a comunhão para uma vida cristã frutífera, para uma vida cristã alegre e feliz. Onde nós encontramos isso? Nos 4 evangelhos, que são tipificados pelas 4 colunas da entrada do tabernáculo, que é a presença de Deus. Os 4 véus, que também traziam cores significativas. Veja que a púrpura tem relação com a realeza e aponta para o Evangelho do Rei. Isso conforme escreveu Mateus, e Mateus ele registrou a genealogia de Jesus, da descendência de Davi, o rei segundo o coração de Jeová. Davi foi o rei segundo o coração de Deus. O Evangelho de Mateus ele descreve, então, a segurança que nos dá a obra redentora de Cristo. Quando nós recebemos Cristo na nossa vida, nós ficamos seguros da nossa salvação, nós ficamos seguros da nossa libertação, da nossa vitória sobre o pecado. Nós ficamos seguros porque o Senhor nos dá esta segurança na genealogia, na revelação que o Pai faz de Jesus quando ele foi se batizar, ali com a presença, com a manifestação gloriosa do Espírito Santo naquele momento. No Sermão da Montanha, na promessa que Jesus fez de edificar sua igreja, e nos seus sermões escatológicos acerca de sua vinda, tudo isto nos dá segurança de ser um crente salvo na pessoa de Jesus, se nós assim andarmos na sua luz, se nós assim andarmos na sua presença, se nós assim andarmos segundo a sua vontade. O carmesim é a cor vermelha sangue. O Evangelho de Marcos tem seu significado nesta cor. O Evangelho de Marcos descreve Jesus Cristo como o servo sofredor que não precisa de genealogia. No entendimento de Marcos, um servo que sofria não precisava de genealogia, e por isso Marcos não escreveu sobre a genealogia, porque ele estava falando de um servo sofredor. E veja que de forma sucinta, de forma bem resumida, Marcos vai chegar então ao nosso alvo, aquilo que nos traz a salvação, que era a cruz. E Marcos então chega até a morte de Jesus na cruz de uma forma bem resumida. Assim como Mateus
Marcos, ele registra a parábola do semeador que semeou e colheu frutos, 30, 60 e 100 por um. Isso fala das 3 divisões do tabernáculo: o pátio, o santuário e o santo dos santos. O linho branco aponta para o evangelho segundo escreveu Lucas, o evangelho do Filho do Homem, de caráter perfeito. Então, como nobre, perfeito e ilustre, Lucas registra sua genealogia, descrevendo sua ascendência, enquanto que Mateus escreveu a descendência na genealogia de Cristo. Lucas descreve a ascendência de Jesus na sua genealogia. Esse foi o entendimento de Lucas quando escreveu o seu evangelho. Ele escreveu para um nobre, um homem perfeito, um homem ilustre que precisa de uma genealogia. Lucas descreve detalhes minuciosos do caráter de Cristo, assim como ele veio à terra e como saiu da terra. Ele falou sobre isso. E só Lucas o chama filho do homem, como também só ele vai descrever sobre os pais de João Batista. É neste evangelho, no evangelho de Lucas, que se cumpre a profecia de Zacarias 6:12. E diz-lhe: assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Nos evangelhos de Marcos e Lucas, nós então temos a firme estabilidade pelo preço que fomos comprados, preço de sangue de um servo, um homem perfeito, sem pecado, mas que morreu pelo pecado dos pecadores. A cor azul aponta para o evangelho segundo escreveu João. Este é o evangelho do Filho de Deus. Veja que o evangelho de João é o evangelho do Filho de Deus. Ele diz que o verbo era Deus. Então, nesse evangelho, cumpre-se a profecia de Isaías 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas sobre um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize-as às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. João também não registra a genealogia de Jesus, porque ele estava falando de Deus. Deus não tem genealogia. E João estava falando de Deus. Ele disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. O azul é um dos principais símbolos do céu e revela o propósito profundo de Deus de conduzir seu povo para uma altitude santa, uma atitude de uma vida santa, uma vida verdadeira de comunhão com Ele. Este evangelho nos leva a uma profunda comunhão com a Trindade divina. Então, João vai falar desta comunhão que nós devemos ter com Deus. Mas antes, João também fala da comunhão que nós devemos ter com os nossos irmãos. É o evangelho que trata desta comunhão. Se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, nós não podemos ter comunhão com Deus. Para termos comunhão com Deus, precisamos de comunhão com os irmãos. E João trata disso no seu evangelho. Acerca do linho, o linho fala da santidade de Deus.
A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Deus é santo e requer dos seus filhos santidade para entrar na sua presença. Moisés estava no pátio, na presença de Deus, quando Deus falou com ele em Êxodo 3:5. E Deus disse para Moisés: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés estava na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, precisamos entrar com uma vida santa. Quando nós entramos com uma vida santa na presença de Deus, nós podemos ver a glória de Deus na nossa vida, podemos sentir a presença de Deus em nosso meio, podemos ver milagres acontecendo na nossa vida, porque a nossa vida está na presença de Deus. Uma vida santificada nos átrios de Deus. A nossa vida precisa ser santificada nos átrios, no pátio. Isaías 1:12 diz: quando vides para compareceres perante mim, quem requereu de vós isto, que viesses pisar os meus átrios? Uma vida santa nos átrios de Deus permite entrada no seu santuário. Isaías 1:16, ele disse: lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Através do sangue de Cristo, amados irmãos, somos purificados dos nossos pecados para uma vida santa no átrio e entrada no santuário de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. No átrio, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Onde acontecia isso? No átrio. Jesus, ele foi crucificado no átrio. Jesus derramou seu sangue no átrio. E hoje ele está no lugar santo. Ele é o sumo sacerdote eterno. Ele está no lugar santo. Estevão, antes de morrer, ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à direita do Pai. O pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio do sacerdote. Jesus é o nosso sacerdote, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos leva a Deus. E Deus nos vê através de Cristo. Se Cristo está na nossa vida, Deus está nos vendo, porque Deus nos vê através de Jesus. E quem não tem Jesus, Deus não pode vê-lo. Deus vê o homem através de Jesus. Porque Jesus, ele intercede por nós a Deus. Ele é o nosso advogado. João disse que ele é o nosso sacrifício. Aconselho-vos que não pequeis. João diz: filhinhos, aconselho vocês para que não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus, como Cordeiro perfeito, ele foi oferecido por Deus, nosso Pai. Ele foi sacrificado no átrio, o átrio, a terra, o lugar santo debaixo do altar de Deus. Jesus está no lugar santíssimo. Jesus está no lugar santíssimo,
no Santo dos Santos. Pelos sacrifícios de animais do Antigo Testamento, os pecados eram apenas encobertos, mas Jesus foi o Cordeiro de Deus que, sendo sacrificado, ele tira o pecado de uma vez por todas da vida do pecador arrependido. Quem se arrepende dos seus pecados é perdoado os seus pecados para viver uma vida na presença de Deus. Deus é santo e justo. O homem carece de santidade e de justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é regenerado, depois justificado, santificado, e a salvação é que dá a plenitude de uma vida glorificada. Regeneração, primeiro, interior. Justificação, exterior. Santificação para a salvação. Uma vida glorificada na presença do Senhor. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus. Só Jesus pode fazer isso pelo homem. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Jesus, ele é o único caminho. Ele é o caminho e também é a porta, porque quem vai com ele no caminho entra, tem passagem direta. Para entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Essa porta dava acesso ao lugar sagrado onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Então, quer salvação? Quer chegar-se a Deus? Só por Jesus. Só através de Jesus o homem chega a Deus, porque ele é o caminho, porque ele é a porta, porque ele é o único meio de salvação. Não existe um outro, nem no céu, nem na terra. Não existe. O pecador, ao entrar pela porta, ele toma posse de uma das 3 maiores virtudes do cristianismo, a fé. E é pela fé que alcançamos a graça de Deus, pela qual somos justificados após a regeneração. Porque primeiro uma santificação interior. E essa salvação interior, essa limpeza interior, ela vai expressar-se no exterior, como homens, mulheres, jovens e crianças santificados na presença de Deus para uma vida de santidade e de glorificação ao nome do Senhor. Aos Romanos 5, 1 e 2 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Então, Jesus Cristo é o único meio de acesso ao Pai. Não existe outro caminho. Por este caminho é que nós temos acesso à porta, porque o caminho é Jesus. E você entrando por este caminho, você tem acesso direto, porque Jesus é a porta. Assim é que nós chegamos a Deus, o nosso Pai. Essa palavra de nosso Senhor, ela confirma
toda a doutrina do Novo Testamento. Não há um outro caminho, não existe outra porta, não existe outro ser, não existe objeto, não existe coisa nenhuma que nos leva a Deus, nosso Pai eterno, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único caminho, ele é o único meio, ele é a única porta que nos leva a Deus, o nosso Pai celestial. Oh, meu Deus, aleluia! As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Destacamos aqui as 4 colunas e suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita de Jesus, o nosso Senhor, são os evangelhos. Nos evangelhos nós encontramos o nascimento de Jesus. Nós encontramos a vida de Jesus. Nos evangelhos nós podemos ver o caráter de Cristo, o seu sofrimento, os seus milagres. É nos evangelhos que nós lemos também sobre a prisão de Jesus. É que nós lemos também que Jesus foi traído. É nos evangelhos que nós vemos o choro de Jesus, o cansaço de Jesus como ser humano que ele era. Também é nos evangelhos que nós encontramos a sua crucificação, a sua prisão, é que nós encontramos também quando ele foi torturado, quando ele apanhou, dias apanhando, sofrendo, levando de um lado, sendo levado de um lado para o outro, até a crucificação, a sua morte por nós na cruz do Calvário. Então, nos evangelhos é que nós conhecemos o nosso amado Salvador e conhecemos o caráter de Cristo como homem, como Deus também que ele foi. Então, toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos. Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa e o caráter de Jesus, nós precisamos estudar os evangelhos, estudar com atenção, estudar com reflexão, estudar com oração. E nós vamos entender, nós vamos compreender a salvação de Cristo para o homem que ainda não tem salvação. As colunas eram de madeira, ou seja, as 4 colunas, elas representavam não só os evangelhos, mas também os 4 cantos da terra em sua plenitude, apontando que essas boas novas, as boas notícias, o evangelho, a salvação, faz-se necessário chegar a todas as pessoas, sem distinção de raças, sem distinção, sem diferenças culturais, mas deve chegar a todos os povos, a todas as nações, para que homens e mulheres, jovens e crianças, venham então render-se aos pés do Salvador. As colunas eram de madeira de acácia, tipificando a humanidade de Jesus que se fez carne e habitou entre os homens. Paulo disse que ele esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tudo isso Jesus Cristo fez por nós. Veja que as cores da cortina de entrada eram de diversos tipos: azul, púrpura, carmesim e um linho branco torcido. Eram as cores da cortina de entrada
ao pátio tinha a cor branca. O linho torcido estava nas cortinas que cercava o tabernáculo, mas a cor branca estava ali, nas cortinas de entrada do tabernáculo. E tudo isso tem uma simbologia. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizaram aspectos importantes da fé. Muitas igrejas e tradições cristãs distintas, como as episcopais, as reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam que se convencionou chamar calendário litúrgico. Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura lembra a ideia de realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, o branco lembra a ideia de justiça e perfeição. Nele, ou seja, nos calendários comemorativos, são inspirados por cores. Essa prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus do Antigo Testamento. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é justo e perfeito e foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Havia as cortinas internas com suas cores e significados, e as externas de peles de cabras, carneiro e animais marinhos. Essas eram rústicas. As cortinas externas eram rústicas, mas as cortinas interiores tinham sua beleza interior. Existe um paralelo entre figura e a realidade, conforme Filipenses 2, 6 a 8. Jesus esvaziou-se a si mesmo e fez-se servo. Os olhos humanos o viam apenas como filho do carpinteiro. É o que as pessoas hoje, muitos olham para Jesus com um olhar humano e vê Jesus apenas um homem que apareceu, enfim. Mas quem olha para Jesus e o quer como seu Salvador, desejoso de salvação, de libertação, de transformação, Jesus, ele se revela o Salvador a essa pessoa. Assim, Jesus não tinha parecer e nem formosura, porque quando se olha, ele não tem isso. Então, não se podia imaginar a sua beleza interior, porque a verdadeira natureza de Jesus, ela é compreendida e reconhecida por aqueles que olham para Jesus com uma profunda fé. Aqueles que olham para Jesus como autor e consumador da fé. Aqueles que olham para Jesus desejoso de serem salvos, de serem libertos, de serem transformados, olham para Jesus com vontade de morar no céu. Vendo apenas o exterior do tabernáculo, não se podia imaginar a beleza interior. E poucas foram as pessoas que tiveram o privilégio de ver o tabernáculo por dentro. Eles ouviam por fora, ou seja, o povo via o tabernáculo por fora, mas somente os sacerdotes conheciam o interior do tabernáculo. Arão, o sumo sacerdote, ele conhecia o lugar santo e o lugar santíssimo. Os sacerdotes conheciam apenas o lugar santo. Eles não podiam entrar no lugar santíssimo. Só Arão entrava uma vez por ano. Todos os homens agora podem conhecer Jesus interiormente, estando ligado a Ele, estando ligado a Jesus, porque Jesus é a videira verdadeira. Jesus é o sumo sacerdote do tabernáculo eterno. Podemos contemplar a beleza de Jesus,
podemos contemplar a gloriosa beleza de Cristo quando nós nos prostramos diante da sua maravilhosa face. Aí nós então contemplamos a glória de Deus, a manifestação do Senhor Deus, através do seu glorioso Espírito Santo na nossa vida. Ele se manifesta em nossa vida, no nosso tabernáculo, o nosso tabernáculo, que habita Deus, que habita Cristo, que habita o Senhor. Quando nós nos dobramos diante dele, nós nos sentimos felizes. A sua presença se manifesta, a sua glória é sobre a nossa vida, porque o Senhor está em nós, como ele se manifestou quando foi inaugurado o templo de Salomão. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchia a casa. Deus quer encher o seu tabernáculo de glória. Deus quer encher a sua casa de glória. Deus quer manifestar-se na sua vida de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa. Mas nós precisamos entrar pelo caminho. O caminho é Jesus. Nós precisamos passar pela porta. A porta é Jesus. Precisamos entrar no átrio. E no átrio é que nós então vamos limpar a nossa vida, lavar a nossa vida de todos os pecados, para então entrar na presença de Deus. Aleluias! Entrando na presença de Deus através de Jesus, porque é Jesus quem nos leva à presença do nosso Pai Celestial. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida de uma forma maravilhosa, de uma forma gloriosa, que a presença de Deus se faça presente no seu tabernáculo, que a presença de Deus a cada dia seja grandiosa na sua vida espiritual, no seu tabernáculo, o tabernáculo que Deus fez. Aleluias, Ele quer habitar na nossa vida, Ele quer estar sempre em nosso meio, Ele quer ser o centro, Ele quer ser a morada em nós, Ele quer morar na nossa vida, Ele quer entrar no nosso coração. Basta que nós então, pela fé, nós moldamos a nossa vida a cada dia, e assim possamos estar sempre na presença do Senhor nosso Deus. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe poderosamente a sua família. E até a próxima Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.